Pessoal, a pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Datafolha a respeito do pensamento do brasileiro é uma pesquisa fundamental para nós entendermos o eleitor de Bolsonaro, para nós entendermos o nosso país e também para entender Bolsonaro. Eu arrisco dizer que a pesquisa que o Datafolha divulgou, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, ela é talvez mais importante do que as pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro. Aquelas pesquisas de bom ou ótimo, ruim ou péssimo, essa pesquisa ela é mais importante. Toda e qualquer análise que for feita a respeito dos eleitores de Bolsonaro, a respeito do próprio governo, que desconsiderar a pesquisa do Instituto Datafolha, vai estar errada. Ou você entende aquela pesquisa, ou você não entendeu absolutamente nada. E por que eu estou falando isso? Porque aquela pesquisa revela a identidade de uma parcela do brasileiro. E esse conceito de identidade ele é um dos conceitos mais importantes, se não o conceito mais importante que permeia toda a administração e também toda a gestão. E é por isso que eu gostaria de retomar com vocês o conceito de identidade, explicar para vocês como funciona esse conceito de identidade, como ele está atrelado à propaganda, à venda de produtos, venda de serviços e principalmente ao consumo. Porque eleição nada mais é do que você se identificar com um candidato e consumir aquele candidato com o voto. E antes de nós entrarmos, eu gostaria de pedir o like para vocês, pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, para que você compartilhe esse vídeo, porque é um vídeo importante aqui do canal. Deixe seu comentário, porque com o seu comentário eu consigo ver os pontos que vocês estão entendendo, os pontos que eu fui claro, os pontos que eu fui equivocado, e eu posso vir aqui e fazer novos vídeos, sendo mais claro, sendo mais didático, tentando abordar o assunto com uma outra abordagem, de uma outra forma. Mas o que é esse conceito de identidade? O conceito de identidade, como o próprio nome fala, são padrões, formas, costumes, valores, formas, enfim. Tudo que caracteriza um indivíduo ou uma coisa. Tudo tem identidade. Eu tenho uma identidade, essa camiseta tem uma identidade, esse celular tem uma identidade, o meu público tem uma identidade, você tem uma identidade, as coisas têm uma identidade e só de você bater o olho você já identifica. E é muito interessante que a identidade é algo tão forte que só de você olhar para algo, mesmo que seja uma parte de algo, você já consegue identificar que aquilo, o todo que aquilo representa. Por exemplo, isso aqui. Você já olha e fala, isso aqui é uma tampinha de pendrive. Você não precisa ver que é o pendrive inteiro, onde está o pendrive inteiro. Só de ver a forma, o formato, a cor, a posição, o tamanho, você já identifica que é uma tampa de pendrive. Por quê? Porque isso tem uma identidade. É uma pequena parte do todo que possui toda a identidade e só de olhar você já identifica. Isso é identidade. E por que é tão importante a identidade para o consumo? Porque você só vai consumir produtos dos quais você compartilha a mesma identidade. É como se nós fôssemos uma grande máquina, como se o nosso corpo, a nossa percepção fosse uma grande máquina de código de barras. E aí você vai andando, você vai escaneando tudo que está ao seu redor. E à medida que você vai escaneando, você vai identificando aquele produto com a sua identidade. Então imagina que você está no supermercado, você vai passando pelas gôndolas e o seu corpo vai escaneando tudo. Quando você identifica um produto do qual você tem identidade, você vai lá, pega esse produto, coloca no carrinho e consome. O Kotler, que tem aquele livro Administração de Marketing, a Bíblia do Marketing, é o livro mais famoso de marketing, ele passa o livro inteiro dele falando sobre causar identificação, como vender, como identificar o seu cliente, como provocar essa identificação junto com o cliente. As peças de propaganda, elas vão fazer exatamente isso. Se eu quero que você consuma um produto meu, eu preciso colocar pessoas, colocar elementos dentro da minha propaganda para que você possa se identificar. Por isso que aquela, podemos dizer, censura, reclamação do Bolsonaro junto à propaganda do Banco do Brasil foi uma tremenda tolice. Porque eu, Banco do Brasil, quero trazer público jovem para abrir conta no banco. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um negro, eu preciso colocar um gay, eu preciso colocar um trans, eu preciso colocar uma menina de cabelo multicolorido, eu preciso colocar um rapaz careca, eu preciso colocar a maior quantidade possíveis de pessoas representando grupos dos jovens, porque o jovem olha, ele se identifica,
e ele pode, nossa, aquele banco está falando comigo, essa é uma propaganda que fala comigo, então ele vai lá e acaba consumindo. E um bom profissional de marketing, ele consegue, batendo o olho na pessoa, ele consegue identificar qual é o grupo que aquele jovem faz parte, que aquela pessoa faz parte, e ele consegue segmentar. Basicamente, a administração, nós fazemos isso. Nós vemos algo, identificamos aquilo e segmentamos. Identifica e segmenta, identifica, segmenta, identifica, segmenta. Porque quando eu segmento, eu consigo conversar melhor com aquele público. O que é um segmento? É um pedaço de uma população. Então, por isso é importante eu segmentar o meu mercado, porque assim eu consigo causar mais identificação, causar identidade, e aí eu faço propagandas específicas para aquele meu grupo. Eu tenho uma identidade, uma identificação maior, aumentam as minhas chances de comprar, de vender aquele produto para aquele cliente. Isso também vale para as eleições. Você utiliza esse conceito constantemente nas suas eleições. Não tanto para o executivo, para o prefeito, governador, presidente, porque é só um candidato. Mas como que você diferencia? Vamos supor que você é eleitor de esquerda. Como que você vota para um deputado do legislativo? Perceba que eu acabei de usar essa técnica com você, porque eu sei que a maioria das pessoas que vêm aqui até o meu canal, aqui do Professor Leonardo, são pessoas de esquerda. E eu quero engajar você nessa minha explicação. Eu quero trazer você junto para essa minha explicação. Então, por isso que eu falei eleitor de esquerda. Porque a maioria de vocês são eleitores de esquerda. Se eu tivesse falado eleitores de direita, eu teria causado um distanciamento. Então, como eu quero me aproximar de vocês, eu uso elementos identitários para que você possa se identificar com a minha fala e acompanhar a explicação comigo. Então, você é um eleitor de esquerda, você é um eleitor de esquerda e vota no PT. Mas o PT, ele tem lá o seu candidato para o executivo, você vota no candidato a prefeito, nós vamos ter a eleição ano que vem, mas como que você vai selecionar o seu vereador do PT? Tem vários vereadores. Então você vai selecionar aquele vereador que tem mais a ver com a sua identidade. Por isso que esse é um conceito tão importante e é por isso que a pesquisa da Folha de São Paulo ela é um divisor de águas. Nós precisamos entender aquela pesquisa. E por isso que eu falei que talvez ela seja até mesmo mais importante do que as pesquisas de aprovação do governo. Porque se Bolsonaro tem o modo de falar, o modo de se comportar, que ele tem identidade com 1/3 da população brasileira, mesmo ele perdendo a aprovação, mesmo a aprovação dele caindo para menos de 30%, ele pode ativar durante a eleição essa identidade com as pessoas e ele pode novamente se conectar. E ao se conectar com essas pessoas, ele recebe novamente o voto delas. Então por isso que é importante nós entendermos. Porque Bolsonaro ele tem uma identidade alinhada com essa parcela da população. E mesmo que elas comecem a desaprovar o presidente, pelo fato de elas serem iguais a ele, elas têm uma propensão de voto, de votarem nele em 2022. Por isso que é importante entender essa pesquisa. E é por isso que João Dória, agora, ele começa, e o PSDB, vão começar a atacar Bolsonaro, vão começar a fazer oposição a Bolsonaro. E é por isso também que João Dória começa a ter uma guinada mais crítica a Lula. Ele já tinha falado isso, ele já vinha falando isso, ele já ironizava Lula, mas é bem possível que agora João Dória ironize ainda mais Lula e tenha uma tendência mais à extrema-direita, porque ele precisa desse eleitor. E o João Dória, ele vem do mercado. Muitas pessoas falam que ele não trabalhou, mas se ele fosse um preguiçoso, se ele fosse um braço curto, ele não teria mantido todo o capital, toda a riqueza que foi construída pelo pai dele. Ele pelo menos soube administrar. Então ele entende como funciona a marketing. Ele entende como funciona a cabeça do consumidor. E ele sabe que se ele quiser pegar votos de Bolsonaro, ele precisa ter um discurso no mínimo parecido. Porque se a aprovação de Bolsonaro cair, se aquele produto, vamos supor que você tem um produto, você consome um produto, um sabão em pó. E esse sabão em pó, ele não atendeu às suas expectativas. Mas você chega no supermercado e não existe outro produto de sabão em pó, só tem aquela marca. Então você é obrigado a consumir aquela marca, mesmo você estando insatisfeito. Então, se nas eleições de 2022 não tiver outro candidato com essa mesma identidade desse 1/3 da população, mesmo eles não aprovando Bolsonaro, eles votarão em Bolsonaro. Porque na cabeça deles é o único candidato com o qual esse grupo dessa parcela da população tem identidade. Agora, se você chegar no supermercado e encontrar uma marca rival daquele sabão em pó, um concorrente, e você já está desapontado com aquela marca que você estava acostumado a comprar, você troca.
E é por isso que João Dória quer se aproximar. E é por isso que João Dória possivelmente vai começar a ter um discurso mais radical, um discurso mais atrelado a Bolsonaro. Já deu uma fustigada em Lula. Tudo bem que ele já fazia isso, mas agora ele já deu uma fustigada em Lula, já começou a falar do dia da oração. Não me surpreenderia nada Dória ter uma guinada ainda mais para a extrema-direita, para conseguir causar uma identificação com essa parcela da população, com esse 1/3 da população. Ah, mas e os outros 2/3? Vamos supor que um terço seja um terço de extrema-direita, um terço ali seja de esquerda e um ali no meio. Esse meio, ele também pode ser aderente a João Dória, porque o João Dória ele vem, ele falou durante a campanha para prefeito de São Paulo que ele era trabalhador, fala de meritocracia, e esse é um discurso que cola com a classe média. A classe média ela acredita na meritocracia, ela acredita no trabalho, pelo menos ela se engana, no que o trabalho vai conseguir fazê-la prosperar, que um dia ela, com o trabalho, com o suor, ela vai conseguir ser elite. Ela sabe que não vai, mas ela se engana. E ao ver João Dória, essa pessoa que na cabeça da classe média ascendeu da pobreza, porque ele não era pobre, mas com o suor, com o seu esforço, ascendeu até a condição que ele tem hoje, chegando a ser presidente, isso incita um sonho da classe média. Então ele consegue também tocar, ele tem identidade com essa classe média que tem uma esperança de um mundo melhor, de tempos melhores, com o seu trabalho, com o seu esforço e também com a sua honestidade. Então esse é um cenário que nós precisamos começar a entender para 2022. Ah, 2022 está longe. Se 2022 estivesse tão longe, Bolsonaro não teria antecipado para já as eleições, porque ele já começou a campanha eleitoral e o PSDB já não estaria tão empolgado para começar a fazer oposição ao governo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, deixe também as suas percepções. Se ficou com alguma dúvida, deixe também no comentário que eu volto em um vídeo futuro para responder e sanar todas e quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial, que depois eu volto em mais um vídeo.